E aí, amores, como estamos? Estamos bem? Irene Reis, Reinventando Educação. Hoje aqui com vocês para a gente falar sobre pensamento complexo. Bora falar sobre esse assunto? O que você sabe sobre pensamento complexo? O que você sabe sobre complexidade? Quais são as complexidades que envolvem a educação? The Future We Create acabou de chegar aqui e eu quero em que ela entre, me pede aqui para entrar aqui, vamos ver, aqui aceitar, e eu vou falar ao vivo. Aí, tá me vendo, tá me ouvindo? Vamos ver se a gente consegue falar com a Tati por aqui, para a gente ter esse papo. Oi, meu amor, como é que você tá? Cheguei! Vocês me ouvem bem? Peraí, vamos ajustar aqui o som para ver se a gente consegue te ouvir bem. Tô te ouvindo, eu Tá. falo uma. Me ouve bem? Estamos te ouvindo bem. Você me ouve bem, me vê É, bem? super bem. Que delícia estar aqui com você. Gostoso, Tati, uma honra. Obrigada por essa oportunidade. Que bom que a gente está junto anunciando evento, né, amor? Gente, esse evento é um sonho de vida, de poder trazer no mesmo dia cientistas, ambientalistas, psiquiatras, pessoas do mundo do mercado de trabalho, dizendo como é que é possível mudar a forma como construímos empresas, instituições, e claro, finalizando com o maravilhoso Dr. Daniel Siegel para falar um pouquinho para a gente de como tudo isso está conectado, como a gente precisa desenvolver esse pensamento de superconexões, que é o que a gente vai discutir aqui hoje, esse pensamento mais complexo sobre o mundo, para que a gente possa entender toda essa jornada no dia 9/9, no evento The Future We Create. E é por isso que a gente está aqui hoje. Que delícia! Então, vocês já reservaram a agenda? 9/9 é o momento da gente falar sobre o futuro que nós somos capazes de criar juntinhos e conectados. É um evento que vai nos conectar com essas novas ideias e com estes pensamentos de como é possível fazer uma educação diferente. Tati, como é que você pensou nesse evento? De onde veio essa inspiração? Como é que você estruturou esse evento aí antes da gente começar a falar de todas as nossas temáticas? Porque veio do seguinte, eu acho que essa pergunta é tão maravilhosa, Irene, porque me dá a chance de colocar um pouco da minha alma na construção desse evento. E você já me conhece tão bem que você já sabe, já soube fazer a pergunta certa. Bom, quando a gente pensa em educação, a gente sabe que não adianta a gente querer criar uma educação maravilhosa, inclusiva, cheia de vínculos. Se quando essa criança cresce e começa a trabalhar, se o mundo é completamente diferente daquilo que a gente idealizou, se esmerou e construiu na educação, que tem muito que melhorar, a gente sabe, essas, né? Mas mesmo uma escola que já está assim super na ponta em termos de construção de vínculo, de processos que realmente sejam significativos para as crianças, quando ela chega no mercado de trabalho, ela encontra uma outra realidade. Então a gente precisa combinar que essa mentalidade aqui menos individualista, mais coletiva, menos curta-prazista e mais de longo prazo, não pode ser apenas trabalhada nos ambientes pedagógicos, nas escolas, elas têm que ser refletidas no ambiente corporativo também. Da mesma maneira, não adianta a gente querer falar só de inovação tecnológica, que a gente sabe como isso está trazendo tantas disrupturas nas nossas formas de nos relacionar, de aprender, mas a gente também tem que falar, de ir lá resgatar as nossas sabedorias ancestrais, que muitos nos dizem sobre esses princípios de coletividade, longa-prazismo e da nossa relação com a natureza. Então, como é que eu trago esses eixos? Como é que eu expando essa consciência? O que a gente está fazendo aqui mesmo? Para onde estamos indo enquanto humanidade? Que rumo é esse que estamos traçando? E qual é o meu papel nisso tudo? Então, eu acho que grandes das questões que a gente vê hoje, principalmente na educação de saúde, relacionadas à saúde mental, são apenas um sintoma de que nós estamos adoecendo por estarmos vivendo num contexto que ele está muito desequilibrado, muito desconectado dos nossos valores humanos. Então, acho que é o momento da gente voltar. Peraí, quais são os nossos valores mesmo? O quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, para onde desejamos ir, que tipo de ancestral desejamos ser para as novas gerações
e como a gente faz para chegar lá, como a gente faz para regenerar esse planeta que está precisando de muita regeneração, como a gente faz para regenerar os nossos vínculos, como é que a gente faz para regenerar a nossa sociedade que está tão fragmentada e tão polarizada. Então, quando a gente coloca todos esses pilares no palco e a gente vê que está tudo interconectado, a gente começa a desenvolver na nossa audiência a inspiração para esse pensamento mais complexo, para entender e falar, opa, então não adianta só pensar em educação, eu tenho que combinar também nas práticas empresariais, não adianta eu pensar só em resgatar uma cultura ancestral, que é maravilhosa e precisa ser resgatada mesmo, mas eu também preciso integrar na minha rede de conhecimentos o que existe sobre inovação tecnológica que eu possa, inclusive, utilizar para todo esse processo de regeneração que precisa voltar a acontecer. E não adianta eu querer, eu estou com problemas de ansiedade e depressão, eu vou lá tomar um remedinho. Não, porque eu tenho que pensar em todo esse ecossistema que eu não estou pensando. Então é sobre isso. Eu não estou te ouvindo. Que delícia você criar esse evento, que delícia você idealizar esse evento, colocar ele de pé e a gente saber que é o primeiro de muitos, porque tem muito que a gente precisa falar a respeito disso, né? E aí, trazer o pensamento complexo como um pilar deste evento é maravilhoso, principalmente para a gente se rever como educadores. Então, para quem não me conhece, eu sou uma das tradutoras de Edgar Morin, que é um jovem de 104 anos de idade, olha que delícia, é um jovem de 104 anos de idade, é o maior pensador vivo do nosso século, ainda em plena produção. E quando o Edgar Morin fala de pensamento complexo, olha, a Tati já levantou aquele livrinho aqui, eu vou levantar esse aqui que eu sugiro que seja o primeiro, Introdução ao Pensamento Complexo, né? Quando a gente lê esse livrinho, que o meu está aqui todo sublinhado, riscado, cheio de post-it, cheio de coisa aqui, porque uso em todas as formações, quando a gente fala disso, a gente precisa pensar no que o Edgar Morin traz. Ele mostra para a gente que complexidade não é uma palavra solução, é uma palavra problema. Já começa daí. A gente que é professor e a gente que é da educação tende a querer achar resposta para tudo, tende a querer solucionar tudo. E o que o Edgar Morin propõe para a gente é esse lugar incômodo de dormir com perguntas, de dormir com problemas de verdade, porque ele propõe para a gente, do alto da sua secular sabedoria, ele propõe para a gente que é justamente esse dormir com perguntas e conviver com problemas que faz com que a gente se movimente. Quando a gente acha que tem solução para tudo, que está tudo solucionado, que a gente é o detentor de todas as respostas, a gente não se movimenta, na verdade. A gente entra num automatismo de fazer tudo, todo dia, sempre igual. Né? Então, o pensamento complexo, como essa palavra, a complexidade, como essa palavra problema, traz para a gente a ideia de a gente pensar em articular campos diferentes que na educação escolarizada, e eu vou enfatizar aqui a diferença imensa que há entre educação com letra maiúscula e educação escolarizada, que é somente um tipo de educação possível. Então, a educação escolarizada, o que tem feito é compartimentar o conhecimento em caixinhas, recortar o conhecimento em disciplinas. E se bem isso em algum momento foi útil e nos trouxe até aqui, não vai nos levar muito para mais longe. E quando a desculpa é o mundo do trabalho, mas tem que aprender isso porque lá no mundo do trabalho, isso é só mesmo uma desculpa, porque lá no mundo do trabalho, a grande exigência, a grande demanda é justamente a de articular conhecimentos, articular saberes, trabalhar de maneira cooperativa em equipe de verdade. Mas como é que a gente vai querer que esse trabalhador seja proativo, participativo, saiba trabalhar de maneira colaborativa em equipe, se a gente colocou ele enfileirado atrás de pessoas, sem contato, proibindo a comunicação, recriminando as ideias novas, diferentes e disruptivas, em nome de uma educação que já não responde mais a estas demandas deste tempo, nem em termos de vestibular,
nem em termos de mundo do trabalho. Né? Então, a primeira grande provocação que o nosso encontro traz é essa, né, Tati? Como que o encontro e como que os convidados nessa primeira edição do dia 9 vão ajudar a gente a sair desse incômodo e começar a aprender a articular conhecimentos. Ajuda a gente falando um pouquinho sobre cada um dos convidados? Vamos falar isso. Antes de eu falar de cada um dos convidados, eu queria falar um pouquinho de uma frase que eu encontrei aqui do Dabrowski, que foi um grande escritor, psiquiatra, psicólogo polonês, e ele falava o seguinte: a dor existencial pode ser a força propulsora do desenvolvimento. Então é muito sobre isso. A gente está nesse lugar de incômodo, a gente tem essa nossa dor existencial que vem dessa desconexão absurda com a natureza e com dos nossos relacionamentos e com o outro. Por quê? Porque a educação ensinou a gente até então a ser competitivo, a me destacar, a passar na frente do outro, para que eu ganhe o outro fique embaixo de mim no ranking. Então eu vou criando um sistema em que eu tenho sempre poucos ganhadores para muitos perdedores. O que que isso faz com uma sociedade? Fragmenta. E o que que eu quero de uma sociedade articulada, capaz de enxergar suas direção, capaz de enxergar o todo? Eu quero uma comunidade que se converse, que colabore, que enxergue o princípio da diversidade como um princípio inegociável. O meu amigo é diferente de mim, que bom, assim eu posso aprender com ele, porque se fosse todo mundo igual a mim, eu ficaria aqui num jardim de espelhos, não é? Então, é esse tipo de educação que a gente promove, onde a diferença ela é entendida como um valor para o grupo. Então, agora voltando para a narrativa do dia, que eu acho que está bem legal, eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, nosso dia começa com uma psiquiatra maravilhosa, Camila Magalhães, a doutora Camila Magalhães, que é do Núcleo de Epidemiologia Psiquiátrica ali da USP, falando para a gente o panorama de saúde mental. Na entrevista que eu fiz com ela, essa semana, ela falou: 1 a cada 3 adolescentes já sofrem de ansiedade climática. Que mundo é esse que a gente está deixando para esses adolescentes? Pô, legal vocês deixarem a bomba para a gente, né? Então, a gente tem isso para falar uma palhinha, né, de todas as questões que a gente está trabalhando hoje, de burnout, enfim, de suicídio, e outras questões bastante graves. Mas a gente vai, depois passa para um momento, o que agora? O que que a gente faz com tudo isso, né? O que que isso diz para a gente? O que esses dados dizem para a gente? Então, a gente traz momentos de muita esperança, de muita para a gente enxergar muitas alternativas. Então a gente vem depois com o Dr. Alexandre Valverde, que é um psiquiatra neurodivergente, ele é superdotado e autista, e ele vai falar para a gente, ele é uma pessoa de padrões. Então ele vai mostrar para a gente e ele também é agrofloresteiro. Então ele vai mostrar para a gente os padrões de regeneração e de degeneração em ambientes vivos, tanto humanos quanto agroflorestais. Então, para a gente começar a entender que quando a gente identifica alguns sintomas das nossas comunidades, os nossos grupos, ou à nossa volta, no resto do mundo vivo, o que eles nos dizem? Então, aí depois a gente passa para o Luiz Fernando Guedes Pinto, que ele é o fundador da SOS Mata Atlântica, ele é agrônomo, ele é um ativista ambiental, e ele vai falar para a gente a importância desse trabalho de regeneração dos nossos biomas, o esforço que ele tem de realmente direcionar políticas públicas baseadas em saúde, aliás, em saúde ambiental, inclusive, e preservação e regeneração, aliás, a mesma questão que a doutora Camila faz também, produzindo ciência para poder guiar as nossas o que a gente faz em termos de coletividade, em termos de leis, o que é um árduo trabalho, que a gente já sabe. E aí a gente tem depois Araçari Pataxó, o cacique de um povo de uma tribo Pataxó, que vem falar para a gente o olhar indígena, né, dessa tribo tão incrível, da relação do homem com a natureza, com parte da natureza, como é possível enxergar a vida de uma maneira completamente diferente da nossa e ser extremamente feliz com isso. E aí depois a gente traz um representante de ainda surpresa, de uma empresa que trabalha com práticas ambientais de alto impacto, para que a gente possa mostrar que isso tudo é possível e já é feito e é feito com muita eficiência. Aí depois a gente tem um almoço delicioso e à tarde a gente entra mais na pauta focada em educação. Como é que, sabendo de tudo isso que passou,
a gente começa a entender o que pode ser feito para que a gente possa preparar os novos líderes que vêm aí, em termos de resiliência emocional, em termos de entender a importância da diversidade, em termos de entender que cada um é um. Eu preciso sair desse paradigma da conformidade, da padronização, né? Criança não é item de fábrica que precisa ter uma data de fabricação, uma data de validade e, né, tem que caber dentro de um padrão de qualidade pré-estabelecido. Não, criança é um ser vivo com muita potência, tem as suas dificuldades, vai ter como todos nós, vão ter suas aspirações, e o nosso trabalho é fazer com que cada uma delas seja encontrada na sua necessidade, no seu momento, encontre um espaço seguro para se desenvolver no seu tempo, dentro de quem ela é e se aspira a ser no mundo. Então, a gente vai falar sobre práticas que levam a isso, a personalização da educação. A gente vai falar também de neurodivergência, superdotação, com a doutora Osini Ribeiro. Quem vai falar das práticas de personalização da educação é a querida Edilene Morikawa, da Escola Aberta, que trabalha no grupo ali do professor José Pacheco também, a gente conhece bem de lá. E aí depois a gente vem com a doutora Osini Ribeiro, falando de superdotação e os processos e da dupla excepcionalidade, e como são crianças que estão muito invisibilizadas nas escolas, porque ou caem na vala do que eu tenho um comportamento inadequado, porque o mundo atravessa essa criança muito intensamente, ou caem na vala de não tem problema nenhum, ninguém precisa observar porque dá conta sozinho. Então, são crianças que estão sendo muito pouco observadas e cuidadas, e ela vai trazer esse alerta para a gente com muita sabedoria e experiência. E aí entra a Carola Videira, da turma do Giló, maravilhosa, que vai falar sobre diversidade como um valor de grupo, como um incremento de inteligência de grupo. Ela tem uma fala maravilhosa, ela é premiadíssima, é uma pessoa assim extremamente potente, com uma bagagem não só acadêmica, cultural, como de vida, que vale a pena ser dividida e compartilhada. Aí depois a gente tem uma pausinha para respirar, a gente vai ter várias pausinhas para respirar e refletir sobre isso tudo. Inclusive, eu vou trazer as metodologias de reflexão e processos sistêmicos lá do MIT para a gente poder. Como é que eu acomodo isso tudo, né? Essa riqueza? Como é que a gente vai percebendo essa expansão acontecendo e precisa trocar, precisa conversar um com o outro, e a gente vai ter um espacinho para isso muito legal. E aí, depois dessa segunda pausa da tarde, com um chazinho, a gente vem com Alexandre Del Rey. Ele é o fundador da I2AI, que é a Associação Internacional de Inteligência Artificial. Vem falar para a gente sobre essas tecnologias disruptivas, como é que a gente faz uso ético dessas tecnologias disruptivas, inteligência artificial generativa e tantas outras, e como fazer uso dessas tecnologias a favor dos nossos objetivos de regeneração. Como é que isso é possível? E também que cuidados a gente precisa ter. E aí depois entra uma outra empresa que investe impacto na área de educação. A gente tem também, provavelmente a gente está montando esse painel ainda, porque a agenda dessas pessoas também é super concorrida. A gente vai falar de práticas empresariais que conseguem alinhar com maestria já há muito tempo a questão do lucro, claro que precisa haver, né? E também do impacto ambiental e social. Como é que é possível mostrar vários exemplos de empresas que já têm isso como um valor inegociável, já está ali no estatuto da empresa, de que as suas decisões serão tomadas com base em todos os stakeholders, comunidade, fornecedores, colaboradores, sócios, claro, para que todos estejam guarnecidos de atenção durante a tomada de decisão dessas empresas. Então, isso é muito interessante para a gente ver que isso não é apenas um ideal, que isso já existe e isso é próspero, é uma prosperidade coletiva e planetária. Então, a gente tem. E aí a gente encerra o dia com o Dr. Daniel Siegel, maravilhoso, que escreveu um livro chamado Intraconnected, que é intraconectado, que mostra como isso tudo vai acontecer, e a vida é interconectada, intraconectada, ela é esse sistema complexo, maravilhoso, como a gente vê com todas essas incertezas, a gente inclusive navega um mar de incertezas, como dizem muitos dos teóricos, para que a gente possa se preparar para enxergá-la com toda essa
essa vibração que ela traz natural, com toda essa poesia, com toda essa incerteza, e saber navegá-la. Ter a resiliência emocional para isso, ter as práticas individuais para se apresentar para essa vida, para que a gente possa beber e ter uma experiência, beber dela e ter uma experiência cada vez mais rica enquanto ser humano. E no final a gente tem um showzinho musical para que a gente possa celebrar um dia maravilhoso como foi esse. Como será esse? Eu já estou falando, já foi, o dia já passou na minha mente, para que a gente possa estar junto e inaugurando realmente uma nova era, uma era que a gente está chamando de regeneracionismo, É onde de isso. fato a gente se preocupe em regenerar tudo isso que há. É isso. Como a gente está falando de complexidade e é um dos pilares desse evento, vamos aqui definir com o Papacito Edgar Morin o que é complexidade. Para quem tem o livrinho, eu vou ler textualmente para vocês. Olha só, na página 13, ele diz assim, ó. O que é complexidade? É um primeiro olhar, a complexidade é um tecido, complexos, o que é tecido junto, de constituintes heterogêneas, inseparavelmente associadas. Ela coloca o paradoxo do uno e do múltiplo. Num segundo momento, a complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos que constituem nosso mundo fenomênico. Pensando nessa primeira definição da complexidade como aquilo que é tecido junto, com quem você está tecendo este evento? Este evento está sendo tecido conjuntamente com quem? Somos várias abelhinhas, várias aranhas tecedoras, criando essa rede linda de interconexão. Eu acho que o bonito é a gente entender que esses setores diferentes da sociedade precisam conversar, né? Então a gente tem que trazer a prática próxima da pesquisa, a gente tem que trazer a educação próxima da saúde mental, próxima da saúde ambiental, próxima das práticas empresariais, próxima das disrupturas e das invenções, das inovações tecnológicas. A gente não pode deixar de manter a comunicação entre quem produz na sociedade, produz conhecimento, produz a capacidade de enxergar, produz práticas interessantes de servirem de inspiração para outras pessoas e para aqueles que produzem ambientes seguros, como esse que a gente está criando, esse que a gente possa expressar as nossas ideias, as nossas inquietações e ouvir do outro, ambientes onde a gente possa promover escuta. Então, estamos tecendo esse evento com apoiadores incríveis. A gente tem aqui, como eu falei, o próprio Alexandre Del Rey da I2AI, que é a Associação Internacional de Inteligência Artificial, a própria Reinventando a Educação, maravilhosa, que está nos apoiando nesse evento. A gente tem também Mensa do Brasil, que é a Alta Inteligência Serviço da População. A gente tem Turma do Giló, mostrando também a força dessa ONG tão maravilhosa e a gente precisa realmente entender que uma sociedade precisa ser inclusiva para ser próspera. A gente não prospera com exclusão, segregação, a gente sabe disso, tanta história nesse mundo provou, e a gente não pode cair nesse retrocesso. A gente precisa, que mais? Então, é Turma do Giló, AI, Reinventando, SOS Educação, PEN Educação, a gente tem a Escola Concept também nos apoiando nesse evento. Eu estou com medo de esquecer alguém. Ai, meu Deus, tem que olhar aqui. Bom, eu acho que se eu lembrar, eu vou falar daqui a pouquinho. Daqui a pouco Sim. estão passando todos aqui na mente. Tati, você falou que mundo a gente está deixando para os nossos adolescentes, citando a questão da crise ambiental, que tem já gerado uma crise de saúde mental, de ansiedade e tudo mais, né? E a pergunta que a gente faz também aqui na Reinventando a Educação é que adolescente a gente tem deixado para esse mundo, né? Como que a gente está que tipo de formação esse sujeito adolescente, esse sujeito criança, cada pessoinha que está lá dentro da escola tem recebido. A gente fala muito de aprendizagem e a gente precisa falar sobre quem está aprendendo, para que está aprendendo, como a gente está ensinando, com que objetivo e tudo mais, né? E aí eu acho interessante a gente falar sobre
o sujeito que tem sido constantemente apartado, isolado do mundo, como se o ser humano e o mundo fossem duas coisas isoladas, e como se de verdade a gente até agora, ou até uma geração anterior, a gente tinha essa ideia de que o ser humano estava para dominar a natureza e dominar o mundo. Não era parte, não se via parte da natureza. E a gente está tentando resgatar esse preceito tão importante para a garantia, inclusive, da nossa sobrevivência como espécie, né? E aí eu vou trazer de novo, já que o nosso foco é a gente tentar explicar o pilar desse evento, que é o pilar da complexidade, essa outra definição que a gente encontra aqui no Edgar Morin sobre o sujeito. Ele diz assim, ó, o sujeito emerge ao mesmo tempo que o mundo. Ele emerge desde o ponto de partida sistêmico e cibernético, lá onde certo número de traços próprios aos sujeitos humanos, como finalidade, programa, comunicação, são incluídos no objeto máquina. Ele emerge, sobretudo, a partir da auto-organização, onde autonomia, individualidade, complexidade, incerteza, ambiguidade tornam-se caracteres próprios ao objeto, onde, sobretudo, o termo auto traz em si a raiz da subjetividade. O sujeito emerge ao mesmo tempo que o mundo ainda é uma aprendizagem e uma pendência que nós temos na educação. Como que os convidados que você escolheu aí a dedo podem ajudar a gente a perceber esse nosso pertencimento ao mundo, de fato, com os Eu adorei, conteúdos que eles vão abordar? amei a sua pergunta. Primeiro, eu quero falar aqui que temos dois apoiadores importantíssimos que eu não mencionei, que muito incluídos nessa pergunta que você fez, que é a SOS Mata Atlântica, né, das práticas ambientais e da regeneração e proteção ambiental. E a gente tem a Caliandra Saúde Mental também, que fala justamente desse momento todo e cuida dessas pessoas que estão passando por tantas crises de saúde mental como nunca vistas, né? A gente tem índices realmente alarmantes que deveriam fazer a gente parar e pensar. Mas, voltando à questão do pertencimento e toda essa questão, como é que eu me enxergo nesse mundo que me parece caótico demais e eu não tenho apoio? Porque pensa bem, se os nossos índices mostram burnout dos pais, burnout dos professores, quem está cuidando dessas crianças? Que tanto precisam de atenção e cuidado. A gente sabe a importância do vínculo para qualquer aprendizado. A Mary Ellen Mordino Young, ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala que é impossível a gente, de fato, mergulhar num pensamento mais profundo sobre um tema se a gente não tiver emocionalmente relacionado com esse tema, se ele não for relevante para a gente. Neurobiologicamente, isso não é possível. Então, como é que algo se torna relevante para a gente, do ponto de vista emocional? Porque é isso, as emoções tornam ou não aquilo que a gente experiencia relevante. Então, como é que eu proporciono um ambiente onde o aprendizado é significativo? Quando ele está conectado com algo da minha vida. Agora, se eu desconecto... E como é que eu me conecto com a vida? Através dos vínculos. Qual é o meu vínculo com as pessoas? Qual é o meu vínculo com os elementos aqui da natureza? Eu estou plantando uma hortinha, eu estou cuidando de um animalzinho, eu estou aqui observando os pássaros, a formação das nuvens. Qual a minha conexão com o mundo real, aquele que abastece os meus sentidos todos, todo o meu aparelho sensorial e que forma uma imagem no meu cérebro da minha realidade? A minha realidade é essa com várias camadas. Camada daquilo que se move, né, daquilo que já existia antes de mim, daquilo que eu fabrico ou que foi fabricado por alguém, daquilo com o qual me relaciono, aquilo que eu experimento de várias formas, e eu vou montando, né, esse holograma vai se formando aqui dentro da minha mente e ele vai ativando várias áreas do meu cérebro, fazendo com que esse meu cérebro se torne cada vez mais robusto em termos de conexões. O que a gente fez com essa experiência, essa vivência? A gente reduziu primeiro livros.
Você vai aprender pelo livro, não fazendo mesmo. Então, vamos fazer bolo, vamos ver a receita, eu vou te cobrar na prova quantos ovos vão naquele bolo. Não, não, não. Mas vamos fazer o bolo. Ah, não, não, não. Você não tem tempo para isso, temos que correr aqui currículo. Então, ninguém fez um bolo, mas a gente sabe falar sobre os ingredientes do bolo. Isso não é relevante para quem poderia estar ali sentindo, fazendo a massa, sentindo o cheirinho, se alimentando. Isso vale, eu fiz um exemplo apenas, mas isso vale para qualquer área de competência, qualquer área do currículo. Né? Não estou falando sobre bolo, posso estar falando da agricultura, da biologia, né? Que tá dentro, a agricultura está dentro da biologia, mas estou falando de experiências práticas, né? Vividas e não apenas lidas sobre alguém que viveu essa experiência. Bom, então esse é um ponto. Outro ponto é que depois do livro que a gente ama, né, a gente substituiu pela tela. Então, o meu relacionamento com um outro ser humano se dá não com uma conversa reflexiva, construtiva que a gente está tendo agora, por pequenas frases, por likes, não likes. E muitas vezes esse ser humano não está procurando se expressar autenticamente para o outro. Ele está procurando se igualar a um padrão que foi estabelecido, caber naquela forminha, sabe, daquele biscoito, para que ele possa ser aceito. Porque em casa tá difícil ter a atenção de alguém que de fato te conheça, porque tá todo mundo na roda do hamster sem tempo para se dedicar ao outro, muitas vezes para se dedicar a si mesmo, para poder se apresentar para essa relação. Na escola, a gente sabe como é que está a situação dos professores, né? A gente sabe como eles estão desgastados, mal pagos, com uma série de questões. Então, assim, quem está cuidando dessa criança? Ela vai se perder muitas vezes, vai se enxergar como alguém que pertence a um grupo ali, né? Fica para os pais, ela tá ali quietinha, não tá dando trabalho, né? Eles estão cansados também, muitas vezes eles também estão nas telas. Então a gente tem hoje um cenário que não favorece a prosperidade humana. Não estou falando prosperidade financeira. Antes, né? Estou falando da prosperidade do desenvolvimento pessoal, a inteligência, a beleza, a sabedoria, as virtudes, né, de um ser humano. Não, a gente está se afundando. Por quê? Porque a gente perdeu o significado do que a gente está fazendo aqui, o que é preciso ser feito, para onde estamos indo. Nós perdemos, nós nos sentimos assim, sendo guiados por líderes que dizem para a gente o que fazer e a gente não está desenvolvendo pensamento crítico suficiente para analisar se esse é um caminho adequado para mim ou não. Então é isso. Então, se a gente entendeu bem, e se você está aí assistindo a esse nosso bate-papo, você já vai se inscrever nesse evento, obviamente, porque você já entendeu que esse é um evento que, de verdade, coloca o que é o pensamento complexo na prática transformada em encontro, e um encontro dialógico, como é a premissa do pensamento complexo e da prática da complexidade. Dialógico no sentido de que ali nesse encontro você vai ter a oportunidade de conviver e de escutar pessoas que estão em todos os setores, na educação escolar, mas também na educação corporativa, na ação corporativa também. Pessoas que também estão no terceiro setor, pessoas que estão em ONG, pessoas que também estão na academia, produzindo ciência, e pessoas que estão em comunidades indígenas, guardando a nossa ancestralidade e a nossa cultura e o nosso conhecimento ancestral. Então, olha a riqueza e a boniteza desse encontro que você não pode perder. Então, nesse encontro, se você não havia visto ainda esta oportunidade de que todos os setores estivessem em diálogo, então você precisa botar na tua agenda, 9 de setembro, 9/9, é o dia em que você vai de verdade entender que o futuro que nós criamos, que o futuro possível de ser criado, é aquele que de fato seja tecido conjuntamente pelo fio do diálogo, da conversa e do tempo para troca.
Que delícia e que gratidão imensa que a gente tem que ter a você, por você de verdade ter realizado esse sonho, que é a realização de um sonho para você e é um presente para todos nós que vamos poder estar com você e acompanhar isso tudo que você coloca em campo. Obrigada. Obrigada, minha querida. E você sabe que é um sonho que a gente vem sonhando junto, né? E você é parte dele também. E a gente, quando mergulha nesse pensamento complexo, a gente entende que a gente é pequeno, e a gente precisa do outro, né? Ninguém vai resolver nada sozinho. A gente precisa do olhar do outro, da perspectiva do outro, do insight do outro, do feedback do outro. Olha, isso não foi legal, talvez a gente possa fazer de uma outra maneira da uma próxima vez. Porque é isso que faz com que a gente esteja junto. Não é querer ser melhor do que o outro, não é querer ser, passar na frente. Essa mentalidade individualista, competitiva, precisa ficar para escanteio. Ela já foi. O iluminismo, a Revolução Industrial trouxeram ganhos, mas já foi. É hora de é uma nova era, onde a gente precisa despertar, ter uma consciência mais ampla do nosso papel enquanto cidadão compassivo. A gente precisa entender, ó, aqui o Daniel falando que já está inscrito, que delícia. A gente precisa entender que o nosso papel é mais abrangente. Não é só sustentar nós mesmos ou a nossa família. É fazer escolhas na hora que a gente escolhe de que empresa comprar, que empresa nós vamos trabalhar, onde nós vamos colocar os nossos filhos para estudar. Porque eu preciso que essas instituições estejam alinhadas com o meu propósito de eu tenho um papel enquanto indivíduo, eu tenho um papel enquanto parte de uma comunidade e eu tenho um papel enquanto um ser vivo no planeta. Eu tenho que ter um olhar para o meu planeta, eu tenho que ter um olhar para a minha comunidade, eu tenho que ter um olhar para mim mesmo e para a minha família. Não é um ou outro. Da mesma maneira que uma mãe precisa cuidar desta casa, que só ela e muitos micro-organismos habitam, ela precisa cuidar da sua casa, ela precisa cuidar dos seus vizinhos, da sua comunidade, do seu planeta. E todos nós fazemos isso. Agora, primo, começa aqui. Porque se eu não tiver uma qualidade de presença para todos esses meus papéis, todos eles vão cair por terra. E é esse despertar de consciência que nos coloca na dependência do outro, no bom sentido, vamos juntos, porque é assim que a gente faz, a gente tem uma série de diferenças. O pensamento complexo, inclusive, ilustra isso, o pensamento complexo da física. Ele fala: somos sistemas compostos de partes diferenciadas, mas que agem de forma conectada, assim como o nosso próprio corpo, assim como o nosso, quem estuda o cérebro sabe. Temos áreas especializadas, mas nenhuma delas funciona independente das outras. Temos um corpo. Na minha mão, quando eu vou caminhar, a minha perna direita, meu braço direito, eles estão todos em coreografia um com o outro. Eles estão agindo de forma harmônica, mas eles fazem parte do mesmo sistema e são diferenciados. Assim funciona a minha vida familiar, assim funciona a minha vida corporativa, assim funciona a minha vida comunitária e assim eu funciono junto com o planeta. Então, a gente precisa virar a página para uma sociedade que acha que o lucro vem acima do resto da vida. E dá para ter lucro, amores, porque a gente também vai falar sobre lucro, né? A gente, aliás, está perdendo muito dinheiro quando a gente não cuida das pessoas, porque pessoas não cuidadas não vão nem comprar, não vão movimentar o capital, não vão produzir capital, não vão ser boas trabalhadoras também. Então, a gente também está falando de lucro. No mundo, a gente tem perdido trilhões de dólares só de dias laborais não efetivos, né, de ausências do trabalhador no mercado, no mundo do trabalho, por questões que envolvem saúde mental. Envolvem saúde mental porque estamos fragmentados, porque quando não nos entendemos parte do mundo, nos fragmentamos, quando não temos tempo suficiente para ter contato com a nossa família, nos fragmentamos, quando não temos esse tempo da presença, de ocupar o nosso próprio corpo, como a Tati traz aqui, nós nos fragmentamos e seres desintegrados que estamos, adoecemos. Então, a ideia é a gente fazer esse movimento regenerativo muito urgente mesmo. Tati, se a Paula Grace, que está conectada aqui, se a Valdenice, que está se conectando aqui, se elas ainda não
estão inscritas, como o Daniel Braza está. Daniel, parabéns que você já faz parte do nosso grupo, que você já vai estar lá grudadinho na gente. Mas, ó, Valdenice não se inscreveu ainda. Como é que faz para fazer parte dessa nossa formação, desse nosso encontro? Valdenice, vai lá no nosso perfil, The Future We Create, e lá tem um linkzinho na nossa bio para você se inscrever na nossa página do evento. A gente vai ter o maior prazer em estar com você lá, presencialmente ou virtualmente. Você pode acompanhar esse evento de casa, do seu trabalho, pode juntar uma turminha e fazer tirar esse dia para vocês, que vai ser um dia transformador. A única coisa que eu garanto é que você vai se transformar, porque foi tão difícil alinhar essa constelação de estrelas que estará no palco. São pessoas com uma agenda assim tão impossível, mas pelo propósito, eles estarão lá. E é para que a gente possa realmente virar a página do momento atual que a gente está na nossa sociedade. E entender, como diz Dabrowski, que essa dor existencial que a gente sente hoje, ela pode ser propulsora de uma mudança muito significativa no mundo, uma mudança paradigmática. E é para isso que a gente está trabalhando mesmo. A gente vai produzir um documento de muito impacto com todos esses especialistas ao final do evento, que a gente espera que chegue até o presidente da República de verdade. Então, a gente está fazendo um trabalho muito sério que vai permear para diversas áreas do conhecimento, não apenas aquelas que estarão no palco, vai permear, a gente espera, para outras práticas institucionais, para outras áreas do trabalho também, para que a gente possa, de fato, ver que essa situação que a gente está vendo hoje, ela não precisa permanecer. E como diz o Luiz Fernando da SOS Mata Atlântica, a gente tem tecnologia e recursos para poder mudar e virar esse jogo. Agora a gente precisa querer. E para a gente querer, a gente tem que tocar aqui, ó. A gente tem que ter um novo nível de consciência. E a gente começa esse evento articulado com vários parceiros que já têm esse olhar para que a gente possa ganhar cada vez mais força. E é por isso que a gente conta com vocês, para que a gente possa ter um grupo cada vez maior para fazer o bem. E fazer o bem não significa abrir mão da sua sustentação financeira, gente. Você pode ter lucro e um lucro cada vez maior, isso a gente vai provar lá no palco, com uma cultura realmente regenerativa. E isso a gente vai mostrar que se você tem um olhar de vanguarda para uma economia, que é o que vai acontecer no futuro, se a gente permitir, e se a gente continuar se articulando, você só tem a se dar bem. É Só isso, que o você Daniel se está dá bem perguntando junto com os aqui. outros. É isso, o Daniel está perguntando aqui. Queria até ver se vocês vão falar de mindfulness. Estou me formando professor. Essa pergunta foi deliciosa para a gente poder te dizer que o evento é o próprio mindfulness, amor, porque é assim, ó, é um convite à sua atenção plena o tempo todo. Haverá, como a Tati falou, momentos de pausa também, que é puro mindfulness. Mas tem gente falando disso também, né? Tem, esqueci de falar de um momento importantíssimo. O nosso evento é aberto com a diva Márcia De Luca, fazendo uma Exato. grande meditação, baseada numa metodologia chamada Heart Math, do Heart Math Institute. A Márcia foi a primeira brasileira a se formar no Instituto do Deepak Chopra, acho que 40 anos atrás. E ela vem todos os anos visitando a Índia. Então, se tem alguém que entende disso aqui no Brasil, é essa pessoa que estará no palco fazendo esse momento com a gente. E lá no MIT, onde eu estudei, a gente tem uma prática, a gente só se encontra depois, a gente só começa a falar depois de um grounding. O que é um grounding? É um momento que a gente tem de 5 a 10 minutos de uma meditação guiada para a gente se colocar naquele momento presente, escrever depois desse momento uma reflexão no nosso diário. E só aí a gente começa a falar sobre a pauta do dia, para que a gente realmente consiga ter conversas generativas, para que a gente possa de fato trabalhar a nossa escuta. Sabe aquelas janelinhas todas abertas no nosso cérebro quando a gente está aqui conversando com outra pessoa? A gente fecha através desse processo e a gente de fato se dedica para a maravilha que é ter o outro para dedicando esse tempo para conversar com a gente. A gente pratica de fato uma escuta através do mindfulness. Então, Daniel, olha só, você tem que ir e tem que chegar cedo, tem que chegar bem cedo para grudar lá nessa mulher,
para pegar o primeiro momento do evento, mas você tem uma outra tarefa de casa, Daniel, porque ó, você se junta com o professor dá a tarefa de casa. A sua tarefa de casa, Daniel, é trazer mais amiguinhos para o nosso encontro, mais amiguinhos para o nosso evento. Já vai se engajar? Já vai tarde, Daniel. Se engaja rápido, menino, e traz gente para cá, para esse movimento ser ainda melhor e a gente ter você aqui fazendo parte desse movimento conosco, tá bom? Estou contando com vocês, estamos contando com a sua força aí de engajar também mais gente. Traz gente chata, traz gente boa, que queira pensar mesmo em como é que a gente faz para a gente ser melhor, para a gente estar conectado. Meu amor, eu quero que você se despeça de toda a nossa audiência e eu quero que você convide as pessoas, então. Lailson Lima, por favor, põe aí no link, no chat, o nome do evento para as pessoas poderem se inscrever. Dani, você que está aí, Dani, você já é nosso íntimo, eu já estou chamando de Dani, você está vendo que você está íntimo aqui da casa? Dani, põe aí o site, põe aí o caminho que você fez para você se inscrever, para todo mundo já correr. A Andréia vai correr agora para se inscrever, tenho certeza. Então se inscrevam, estejam lá conosco, levem pessoas também. Mais do que um evento, mais até do que um encontro, é um movimento para a gente poder se reconectar, para a gente poder se regenerar, para a gente poder tecer juntos soluções. É essa a proposta do The Future We Create. Então, façam parte disso de verdade com todos nós, tá bom? Então, o Lailson pôs o link aí para vocês. O Dani escreveu aí para vocês o nome bem bonitinho, The Future We Create. Então, vamos lá, estaremos juntos, 9/9 é a data que a gente vai se encontrar. E, gente, é portal 9/9, você reparou? Ó, 9/9 de 2025, que é o quê? 9. Vai ver nesse portal que vai se abrir nesse dia aí. Você está prestando atenção? Então, a gente vai se encontrar. Laís está falando aqui. No Instagram, muitas informações estão lá, todas essas. As informações estão todas também lá no Instagram. O Ailson pôs aí The Future We Create no Instagram. Sigam The Future We Create para acompanhar as atualizações. Entrem lá na bio para vocês saberem também mais informações. Também percebam que aqui na Reinventando Educação a gente vai divulgando em collab com essa página, mas sigam a página para vocês pegarem aí na fonte, né? E peguem lá na bio do The Future We Create o link também para inscrição. Amores, acho que é isso, né? Bora descansar para a gente regenerar esse corpinho aqui para amanhã a gente estar bem, organizando as ideias. Dani já vai trazer um montão de gente para amanhã que está engajado aqui, esse menino, que eu estou sentindo essa energia, e todo mundo que está chegando está super convidado a estar conosco neste que é um baita de um movimento que está só começando nesse baita portal do 9/9 de 2025, que é 9. Você não vai ter como esquecer esse evento. Vem aqui com a gente. Amor, obrigada por tudo, obrigada por contar com a gente também nesse super movimento. Que bom que a gente está junto e que bom que você teve coragem de botar tudo isso aí de pé. Não conheço outra pessoa melhor para juntar tanta gente boa como você. Então, obrigada por colocar toda essa energia também em prol de todo mundo. Gratidão imensa e a gente vai se falando e trazendo mais informações aí para esse povo lindo. Beijo. Obrigada a todos. Irene, você é maravilhosa. Gente, que energia, que entusiasmo. Eu, assim, para quem está vivendo isso há tanto tempo, ouvir uma pessoa assim como você saber falar com tanta propriedade disso que a gente está, é como se a gente estivesse conectada. E a gente Estamos, está, né? meu amor. Como se você estivesse lendo, vendo o evento, com a medida que eu vou descrevendo, é como se você também estivesse assistindo o mesmo filme e falando com a mesma empolgação que eu. Então, eu agradeço de coração. Esse movimento era uma urgência, era uma necessidade, agora, amores, é uma realidade. Então, bora embarcar nesse movimento que ele está só começando e você precisa ser sócio fundador. Ó, Dani já é sócio fundador, já está capinando mato aqui junto com a gente. Então, que boniteza, venham capinar mato aqui com a gente para a gente começar isso tudo juntinho. Beijo grande, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Sigam a The Future. Bye, bye.